E aí, moçada, vamos nos encaminhando aqui para o fim, para o final, né? Onde eu deixo algumas indicações para vocês, dos últimos conselhos, sugestões. Moçada, é o seguinte, tudo que eu falei aqui sobre profissões, sobre a física, a arqueologia, lógico, tem muito mais do que isso. Eu estou dando somente alguns pitacos para caso vocês se interessem por essas profissões, vocês vão lá e pesquisem mais ainda sobre elas na internet. Tá? Porque vocês vão encontrar vídeos de horas falando sobre isso e vocês vão poder se aprofundar muito mais. E outra coisa, tudo que eu falei até aqui, não necessariamente você precisa concordar, tá? Eu sempre deixo espaço contraditório. Você pode duvidar de mim, você deve duvidar de mim, você deve pesquisar e checar os dados que eu estou dando. Eventualmente, já tem até o link aí embaixo para você. Se não acreditou que, sei lá, todos os nossos eletrônicos vêm do exterior, pesquisa, mano. Viu que 98% das pesquisas, você não acredita que vem de universidade pública? Pesquisa. Não tem problema, isso é saudável, eu incentivo, eu não vou me sentir constrangido se você encontrar um dado que eu falei errado e me corrigir embaixo. Eu vou melhorar que na próxima vez que eu fazer essa palestra, eu já vou trazer o seu dado. Eu me lembro de uma das vezes que eu fiz essa palestra e falaram, não, Felipe, não é 80% dos medicamentos, é 79, tralalá. E não é dos medicamentos, é da química fina. Tá bom. Aí eu mudei. Falei, ali os insumos de medicamentos, né, os pozinhos, a química fina é que realmente vem de fora. Eu refinei meu pensamento, eu corrigi meu pensamento porque me puxaram a orelha. Só, isso é saudável. É super confortável? Lógico que não, mas é igual vacina. Ela vai dar uma picadinha ali, mas você depois vai ficar imune àquela doença. Não é mesmo? Todo mundo não quer tomar vacina aí contra essa pandemia do momento, que é o coronavírus. Já foi um dia a gripe suína, a gripe espanhola e vai. Então, vamos lá, vamos retornar aqui e fazer o fechamento. Pesquisem, não precisa acreditar em mim, não precisa concordar comigo, mas vocês precisam pesquisar. A dúvida, galera, a dúvida nos torna livres, entendeu? Uma pessoa que não tem dúvidas é uma pessoa presa, é uma pessoa acorrentada. Leiam sobre as ideias que simpatizam e principalmente sobre as que discordam. Tá? Coloquei aqui já para vocês. Eu trouxe aqui um apanhado, conversando com colegas que pensam como eu, que pensam diferente de mim e que mesmo assim ainda são meus amigos. Né? Olha só, meio de 2018, 2020, pós-2018, meio de 2020, começando uma polarização louca no país, né? Que a gente briga com todo mundo, a gente brigando entre família, entre amigos, com namorada, ex-namorada, com vizinho, com cachorro. Né? Eu tenho amigos que pensam diferente de mim, tem alguns amigos até que são mais críticos, até brigam comigo quando eu falo alguma coisa. Eu mesmo assim, é um absurdo a leitura deles. Amigos colegas, né? Às vezes a pessoa nem é tão próxima, né? Dá uma pedrada em você, fala, dá na sua canela, como se você estivesse falando um absurdo do mundo. Mas você tem que ser o quê? Civilizado. Você tem que ser o quê? Educado. Tem que ser o quê? Um profissional, um pesquisador. Peça a leitura. Pensa diferente de mim, me indica um livro, cara. Me fala um livro, não basta uma leitura, eu vou ler. Aí eu ver se eu concordo, se eu não concordo. Eu tenho certeza que vai te transformar numa pessoa melhor do que antes dessa conversa. Mesmo se a pessoa tiver tratado meio assim, meio avessado. Vamos lá. John Locke, Voltaire, Montesquieu, o iluminismo europeu. Ibn Khaldun, um escritor árabe, coloque isso em muitas aspas, tá? Rousseau, David Ricardo, Adam Smith, aqui, liberalismo, paz do liberalismo, né? Vamos lá, o Ilustrados, né? O iluminismo escocês, como é chamado. Edmund Burke, conservador. Thomas Paine, pensa totalmente diferente dele, diametralmente oposto, a gente poderia chamar até de revolucionário, eles aqui da época da Revolução Francesa. Olha só dois pensamentos importantes para a gente colocar um do lado do outro. Edmund Burke, pelo amor de Deus, né? Edmund Burke, tá aqui. Thomas Paine, Tocqueville também, está do outro lado, já é mais liberal, é um cara mais à direita. Temos o Stuart Mill, um liberal, mas diferente do Tocqueville, diferente de alguns outros liberais do momento, como o que ele é posterior até, o Adam Smith, do Rousseau, do David Ricardo. Karl Marx, não tenham medo do Marx, leiam Marx. Friedrich Engels, está lá, Proudhon, Lenin, Trotsky,
que tem outros nomes, né? Vladimir Ilyich Leonov, o Trotsky, o Rui Barbosa, aqui do Brasil, Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e um dos principais responsáveis pelo modo de produção americano, pelo modelo americano, que foi o segredo dos Estados Unidos. E que vocês vão ler, vocês vão olhar, vocês vão perceber o que ele queria dizer com a importância da indústria nacional. Hamilton, o Henry Clay, o Henry Carey, o Frederick List, se eu não me engano ele era austríaco ou era alemão. Enfim, ele foi até os Estados Unidos, viu as ideias hamiltonianas e escreveu um livro sobre o modo de produção nacional. Tal. Temos a Rosa Luxemburgo, temos o Mises, né? Polêmico, Mises e tal. Tem uma galera que gosta dele, tem uma galera que odeia. O Hayek. O Hayek foi aluno do Mises e dizem que ele tem, eu estava ouvindo uma fala do professor Giraldelli, né? Também é polêmico, a gente gosta, a gente não gosta e tal. Eu ouço de forma crítica, né? Eu ouço ali aproveitando o que eu acho interessante, tiro o que eu não acho interessante. E ele falou que o Hayek é até melhor do que o Mises, se você estiver procurando um liberal para ler. Tá? Friedman, polêmico Friedman, Karl Mannheim, conservador, John Maynard Keynes, por muitos escolhido, e pessoalmente eu também acho um dos maiores economistas do século XX. Se você pensar em mundo capitalista, em quem pensou o sistema capitalista de um modo que funcionasse da melhor forma possível, o Keynes com certeza está aí. Né? O maior crescimento da humanidade em termos de crescimento econômico foi no período pós-guerra até mais ou menos 1970 e poucos. Então temos os 30 anos dourados do capitalismo, que funcionou sobre as teorias do John Keynes, né? Do Lord Keynes. Temos o Celso Furtado, que está completando aí aniversários, acho que 100 anos do Celso Furtado agora, 50 anos, tem que dar uma olhada nisso. Mas o Celso Furtado está fazendo aniversário agora, né? E vocês vão ver da obra dele, pelo menos. E está tendo um monte de palestras sobre o Celso Furtado. Ele pensou o Brasil, ele pensou como o nosso país, com as suas idiosincrasias, com as suas singularidades, conseguiria crescer, né? Dentro do quadro do capitalismo, tá? Esses autores, eles estão pensando dentro do quadro do capitalismo. Se você quiser pensar fora desse sistema, ou como superar esse sistema, você vai pensar outros, que no caso você pode escolher o Proudhon, o Karl Marx, o Engels, o Lenin, o Trotsky, estão fora desse sistema. Dentro desse sistema, você tem, para tentar pensar o sistema da melhor forma possível, você tem os liberais têm a opinião deles, os conservadores têm a opinião deles, os keynesianos têm a opinião deles, tá? O keynesiano tem direita, tem esquerda, pra vocês verem a diversidade. Gilberto Freire, aí estou pensando em intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, outros autores que vão pensar também de forma crítica ao sistema, Thomas Piketty, o André Lara Rezende, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o André Lara Rezende, tá? Na USP, antes da pandemia. E ele foi um cara que chegou na palestra e falou, olha, eu hoje penso diferente do que pensava na década de 90. Ele é um liberal, tá? E ele disse que ele pensa diferente. E olha só para você ver como que é a postura de um cientista, de um pesquisador. Ele falou, eu não tenho medo de falar que penso diferente, que mudei de ideia ao longo do tempo, frente a novas evidências. Na época da década de 90, ele achava que somente aumentar o volume monetário, né, a emissão de moedas, causava inflação. Porém, ele percebeu na crise de 2008 que os Estados Unidos imprimiu um monte de moeda e não entrou em rota de inflação. Está fazendo a mesma coisa agora, com a pandemia, imprimindo moeda até a impressora pegar fogo e não tem inflação. Então, Rezende propôs, com base, ele leu a MMT, a moderna teoria monetária, ele leu um monte de outros autores e propôs que, pelo menos na palestra, foi isso que eu consegui pegar não sendo economista, embora eu leia bastante sobre, que enquanto um país está crescendo, a taxa de crescimento for maior do que a taxa de juros, você pode imprimir moeda que não vai dar problema, porque é o que os Estados Unidos estão fazendo. Ele não está criando nada assim teórico de física quântica avançada no século XIX, sabe? O que ele está fazendo é olhando os dados e falando, olha, está acontecendo isso. E ele voltou atrás, ele falou, olha, eu estava errado na década de 90, eu fui xingado em 2008. Então, ele ainda é liberal, ele ainda é totalmente contra o serviço público e tal,
Mas é um cara que eu respeito, meu. Ele pode pensar diferente de mim, mas eu tenho um puta respeito pela palestra que ele deu ali. Reconhecendo que, frente às novas evidências, ele mudou de opinião aqui e acolá. Isso é uma puta humildade intelectual. O cara virou um gigante ali. Persarida, o José de Barros, aqui foram duas indicações de um colega, um grande amigo meu. O Alexandre Schwarzteismann, desculpa se eu pronunciei o seu nome errado, cara. E o Pedro César Dutra Fonseca. Meu, esse professor, eu falei no outro vídeo, é fantástico. Quem está afim de pesquisar sobre desenvolvimentismo, gosta de desenvolvimentismo ou não, Pedro César Dutra Fonseca é um nome que não pode estar fora da sua pesquisa. Porque o cara é fabuloso. Eu vi uma palestra dele, pensa numa pessoa que consegue sintetizar um método de pesquisa, a teoria e o método, numa palestra, passo a passo, que ele fez. Mostrando ali o período proto-desenvolvimentista do Getúlio, depois o desenvolvimentismo em si, as características, comparando com a Argentina, comparando com o México. Você tem que ler a obra do Pedro César da Fonseca se você gosta do desenvolvimentismo e se você também não gosta, para você aprender a ver o que você não concorda. Temos o Ha Jong-chang, professor de Cambridge, sul-coreano. Cambridge fica na Inglaterra, moçada. Cambridge não é uma universidade comunista, tá bom? Anarquista, tal. O Ha Jong-chang tem uma obra fabulosa, que eu já vou falar dela, por isso que não vou me demorar nele. Tá? Tem o Eric Reinhardt. Esse também é outro mago, cara, da economia. Tem aqui a obra dele traduzida ao português, infelizmente, né? Eu não achei ainda num preço acessível, mas se chama Como os países ricos continuam ricos e os pobres continuam pobres. Foi a tradução. Se eu não me engano, ele é o cara que comprou um acervo gigantesco da biblioteca de Harvard, porque eles têm a cultura, em algumas bibliotecas americanas, de que se um livro não é pego, uma coleção não é pega por mais de 50 anos, eles vendem. A coleção sobre mercantilistas, como há muito tempo os Estados Unidos, agora já está mudando isso, mas há muito tempo eles ficaram presos e a corrente prioritária, mainstream, era um neoliberalismo, que é diferente de liberalismo, tá? Não confundam, tem diferenças, e não estava saindo os livros mercantilistas. O Reinhardt foi lá e comprou a biblioteca, a coleção todinha que tinha na biblioteca de Harvard de mercantilismo. Desde o Renascimento. Escreveu esse livro fabuloso, que eu estou maluco para ler. Digo fabuloso porque já vi resenhas, já li. Ler resenhas é uma boa, galera. Quando você não conseguiu ler o livro inteiro ainda, é uma resenha feita por um economista, se for da área de economia, né, evidentemente, por algum professor que estude aquele sujeito. A resenha vai te mostrar mais ou menos como é o livro. Paulo Gala tem um canal no YouTube. É um cara fantástico para você mandar mensagem, que ele responde e tal. Ele tenta didatizar, tirar do economês, ligar a tecla SAP, né, professor Galo? Como o senhor sempre fala. O Nelson Marconi, também, professor da FGV, Master Pack, né, da economia. Mônica Boyle, Boyle, se não me engano, pronuncio o nome dela, também tem canal no YouTube. A Laura Carvalho, vou falar dessa moça, vou falar dessa mulher daqui a pouco. A Ana Paula Salviati. O que eu conheço de economia, eu comecei a aprender com essa outra moça, com a Ana Paula Salviati, que hoje já é doutora no tempo que eu falo com vocês, o que vocês estão assistindo. Tá? Fabulosa, deu curso na USP de economia para não economistas, foi ali que eu aprendi os primeiros conceitos. Então corre atrás do livro dela, tem canal no YouTube. Cristiano Abreu, também fiz cursos fabulosos com ele na USP. Gosto muito da aula dele, do jeito que ele desenvolve o raciocínio. Vai ter um curso da história do dólar que eu vou fazer, já fiz outros de outras histórias econômicas com ele. E aqui também deixei o Eric Hobsbawm, né, que é um pensador mais voltado para o marxismo, lá em inglês. E também o Tony Judge, que é um pensador um pouco diferente do Hobsbawm, que um amigo me indicou. Aqui são só alguns, tá? Tem um mundo de pensadores diferentes para vocês irem buscar. Porque você precisa ler coisas diferentes do que você pensa. Assim você vai saber como melhor se defender num debate. Você vai crescer, você vai se qualificar, você vai conseguir superar as próprias ideias que você concorda. Você vai melhorar o modelo que você acha que é o melhor. Vamos lá. Dicas de leitura, tá? Só para não ficar cansativo, mas aqui eu estou abrindo o coração, a gente tem a internet e o tempo que a gente precisar.
o livro Valsa Brasileira, do Boom ao Caos, da Laura Carvalho. Laura Carvalho é professora da Universidade de São Paulo. Se vocês clicarem no YouTube, se vocês clicarem no Instagram, ela tem. Esse livro dela tem um livro novo agora que chama Curto-Circuito, Retorno do Estado, algo assim, chama Curto-Circuito. Tem na versão online, tem na versão papel. A Valsa Brasileira também tem na versão online, tem na versão em papel. Vai contar basicamente o boom das commodities. Então, desde ali mais ou menos meados de 2002 até agora, 2018, se eu não me engano, foi quando esse livro saiu. Vocês vão ver o que aconteceu na economia, como que o Brasil cresceu, o que é esse momento de boom das commodities. Né? Eu posso dar aqui uns pitacos para vocês. Ó. Quando o FHC entregou para o Lula o minério de ferro, quer dizer, quando o Lula entregou para a Dilma, o minério de ferro estava valendo 98 dólares a tonelada, mais ou menos assim, tá? 98 dólares. O petróleo estava valendo 100 dólares o barril. Já quando a Dilma sofreu o impeachment, né? Não vou entrar na polêmica, se foi golpe, se não foi, tal. Quando ela sofreu o impeachment, o minério de ferro estava valendo 30 dólares. O barril de petróleo estava valendo também por volta aí de 30 e poucos dólares. Ou seja, de 98 quando ela pegou, estava valendo 30. De 100 quando ela pegou, estava valendo 30. E aí, como é que a gente vai fazer para pagar nossa conta com o exterior, que é tudo em dólar? Aí, só que o preço da commodity a gente não controla. Então a Laura vai explicar direitinho o que aconteceu, como que as commodities foram perdendo valor, o que o Brasil fez com esse dinheiro, parte foi guardada no nosso fundo soberano, lá de 300 e poucos bilhões de dólares que está lá guardado, que foi feito nessa era, e ela vai contar tudo isso de forma didática, de forma traduzindo o economês, e o esforço intelectual para você traduzir alguma coisa que é muito complexa em algo que você consiga explicar para as pessoas é muito grande. Tá? Então a Laura é, nossa, uma das maiores economistas da atualidade, tá? Na minha opinião, sem comparação. Pessoal, retornando aqui para a gente fechar, eu comentei que ia falar mais sobre o livro do Ha-Joon Chang, né? Que ele é um professor de Cambridge, ele é sul-coreano, veio da Coreia do Sul, e ele escreveu esse livro. Esse livro, acho que a primeira edição dele, se eu não me engano, é de 2002. Eu fui recuperar rapidamente quando que era o livro da Laura. Ele foi lançado, o livro da Laura, em 2018, mas ele analisa até 2017, tá? Então, o livro do Chang é de 2002, mas teve sucessivas traduções depois. Se eu não me engano, a tradução que eu tenho é de 2006, mais ou menos. E o Chang, ele vai mostrar pra gente, com base na história econômica, como que os países desenvolvidos, pensando Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, se desenvolveram ao longo da história, mostrando o quanto eles tinham de tarifas protecionistas, quanto eles não tinham. Ele pega o caso da Inglaterra, mostra que a Inglaterra ela tinha desde o começo, desde muito antes do século XVIII, ela já tinha em si bastante protecionismo. Ele cita um rei, é um dos Henriques, se eu não me engano, que ele usava só tecidos ingleses, ele não usava roupa que vinha da Holanda ou tecidos importados, sedas do Oriente, ele não usava, ele só usava tecidos ingleses. Para quê? Incentivar a indústria dos ingleses. Na época eram manufaturas, eram pequenos artesãos que trabalhavam fazendo esses tecidos, né? E foi proibida também a exportação de lã crua. Para quê? Para que seja incentivada a manufatura na Inglaterra. Antes de você vender a lã crua, você vai e valoriza o produto, você industrializa o produto. Por quê? Porque isso gera mais riqueza. Já havia naquele momento uma certa sensibilidade, uma certa intuição de que isso era melhor. E foi passando o tempo, era proibido os artesãos se mudarem, era proibido importar um monte de coisa. Você tinha tarifas enormes em certos produtos. Para quê? Para valorizar os produtos ingleses. E ele vai contando tudo isso. Nós temos que o livro do Smith, né, o Adam Smith, famoso Adão Ferreiro, ele, da ilustração lá da Escócia, tal, do iluminismo escocês. E o livro do Smith, se eu não me engano, é por volta ali de 76. Ele não é muito mais que isso. O Smith, a ideia dele não foi abraçada pela Inglaterra de pronto. A Inglaterra teve a Revolução Industrial no finalzinho do século XVIII.
Depois, durante todo o século XIX, até metade, ela não foi liberal, ela só foi derrubar as suas Corn Law, que eram aquelas leis que protegiam os agricultores, né, contra os produtos agrícolas de outros países que fossem mais baratos. Ela só foi derrubar ali mais ou menos depois de 1850. E aí sim, depois de 1850, a Inglaterra realmente, ela foi o único país do mundo que praticou o liberalismo, ou seja, reduziu suas tarifas ao máximo, praticamente zerando, e tirou as Corn Law. Mas por que ela fez isso? Porque ela já era um monstro industrial em 1850. Ela já era poderosamente industrial em 1850. Ela não precisava proteger a sua indústria mais. E ela conseguiria lançar os seus produtos no mercado em condições tão competitivas que ela não precisava ter tarifa protecionista. Os ingleses iam comprar os produtos ingleses. O mundo ia comprar os produtos ingleses. Por quê? Porque eles já estavam na fronteira tecnológica. Eles eram os mais avançados, eles eram os mais baratos também. Então, levou quase 100 anos para a Inglaterra abraçar as ideias do Smith. O Smith, gente, realmente ele é um cara que pensou além, ele é um cara que construiu um trabalho fabuloso, uma análise ali, ele revolucionou o ensino na época dele ali na região da Grã-Bretanha e tudo mais, porém há limites, e ele não é um cara infalível. Ele reconheceu que o absolutismo monárquico em cima e os problemas coloniais, né, de não deixar as colônias comercializarem com outros países, era o problema para elas mesmas, ele reconheceu isso, e o Smith também errou, ele cometeu erros. Como? Segundo o Marx também cometeu erros, segundo os outros, todo mundo comete erros, tá? Não tem nenhum pensador que seja assim, incólume. E o Smith ele cometeu alguns erros, e eu posso citar um. Ele falou, na época, que os Estados Unidos, ele escreveu isso, que os Estados Unidos não precisavam investir em indústria, ele poderia continuar agrícola, já que ele produzia já na época algodão, tal, alguns gêneros agrícolas. Nós vimos que a história foi outra, né? Ele não só se industrializou, como se tornou a potência mundial industrial, principalmente ao longo do século XIX e depois da Segunda Guerra Mundial. Foi fundamental. Vocês imaginam os Estados Unidos vendendo algodão hoje, em vez de iPhone? Vocês imaginam? O Smith achava que era melhor. Então o Smith errou. E o Chang vai mostrando isso. E ele vai mostrando também como a Alemanha se desenvolveu fazendo uso do protecionismo. Ele vai falar de como os países da Europa, o Japão, a Itália, todo esse capitalismo tardio deles. Ele vai falar dos Estados Unidos, ele vai falar do Alexander Hamilton, como eu falei para vocês. Ele vai mostrar para a gente como diversas instituições elas vieram depois do desenvolvimento e não antes, como é pregado hoje, principalmente depois do Consenso de Washington. Né? O Consenso de Washington ele prega um monte de coisa que tem que ter as instituições sólidas, as instituições contábeis, um banco central, uma rigidez aí nas contas públicas, democracia e não sei o que, para que o país se desenvolva. Porém, não foi assim que aconteceu. As instituições, tipo o Banco Central, os Estados Unidos só foi ter um Banco Central na década de 20, acho que do século 20, tá? Eu não lembro exatamente o ano, vocês podem digitar aí, quando que o Fed foi fundado, mas no século 19 era uma loucura. Todo mundo ali tinha um banquinho, todo mundo conseguia fazer um banco, quem tinha dinheiro abria um banco, era uma quebradeira doida, tinha 3 moedas circulando no país, tinha o dólar, tinha uma outra moeda lá, que era lastreada na prata, tinha o dólar verde, que era o dólar não do Franklin, meu Deus, vou lembrar, que era do presidente que estava lutando na época, aquele que deu essa ideia, que levou para frente essa ideia do dólar verde, que na época da Guerra de Secessão, que era um papel fiduciário, sem lastro no ouro. Beleza. E temos também uma outra moeda, tinham 3 moedas circulando nos Estados Unidos nessa época, no século XIX, uma loucura. Estados Unidos tinha democracia nessa época? Não. A não ser que a gente concorde que democracia não é todo mundo votar, poder ser votado, e ter liberdade de imprensa e tal. Beleza. Estados Unidos até aí, década de 60 do século XX até década de 1960, os negros não votavam. Isso é democracia? No século XIX, não tinha leis que regulassem o número de horas que a pessoa podia trabalhar. Ela podia trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. As crianças podiam trabalhar. Mulheres também trabalhavam.
grávidas inclusive, em condições insalubres. Mulher pode trabalhar? Óbvio que pode, mas grávida em condições insalubres, sei lá, né? Que loucura é essa, né? Em que mundo isso é concebível? Bom, tentaram passar no Brasil, não faz nem 2 anos, uma lei onde mulheres poderiam trabalhar em locais de insalubridade média. Então, né, certos arcaísmos ainda existem até hoje. Mas dá para imaginar uma sociedade como pregava o Consenso de Washington antes disso? Ou seja, a democracia ela é bastante juvenil, ela é bastante novinha. O desenvolvimento desses países vieram antes disso, com pesadas tarifas protecionistas. Vocês podem ver, o mundo na época do século XIX tinha em média uma tarifa de mais ou menos 15%, né? Na média. Depois, na época da tarifa Alves Branco no Brasil, cresceu, subiu um pouquinho. Nós tivemos ali um pequeno protecionismo. Mas nos Estados Unidos a tarifa variou entre 30% e 50% nos produtos que os americanos compravam importados. Os americanos taxavam produtos que sequer eles produziam, mas que eles queriam produzir. Então, não venha, né? O Chang mostra que, na verdade, os Estados Unidos se desenvolveu fazendo uso de várias prerrogativas, de várias ações que hoje seriam condenáveis e que hoje eles dizem que são protecionistas, mas eles usaram. Então é isso que o Chang vai fazer, ele vai mostrar pautado na história. A gente pode não gostar disso, você pode achar que é melhor um país se desenvolver sendo liberal, não tendo tarifa tal, mas a gente não pode falar que os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra desenvolveram assim, porque não foi assim. Tá? É aquele negócio que eu falei para vocês, 2 e 2 são 4 aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, não importa. Tá? E ele faz essa análise, eu acho que é um livro muito legal. Tem críticos do Chang, mostra que alguns outros dados ele não olhou, e depois o Chang responde, falando que olhou sim, tá lá, é só olhar direito e tal. Tem uma polêmica em volta, mas é um livro bastante respeitado. Eu acho que é um livro que vale a pena a gente dar uma olhada, tá? Porque ele analisa a história econômica, ele olha a economia como uma coisa que é uma interface entre as ciências humanas e as ciências exatas, tá? Ele olha a história econômica, é uma coisa que geralmente é um pouco esquecida. Então vale a pena. Tem o professor Eric Reinhardt, que fez aquele trabalho enorme desde o Renascimento, ele veio retomando as nações que tiveram desenvolvimento e vai mostrando como a defesa, não é em si o protecionismo, mas a defesa do interesse nacional contribuiu para o desenvolvimento. Bom, vocês podem ler e criticar, tá? Fica aí a leitura do Ha-Joon Chang como uma leitura a mais, que eu acho bem interessante. Clássicos da Política, do professor Francisco Weifor. Isso aqui eu acho seminal, porque eu estou percebendo que dentro do nosso contexto, não só depois de 2013, 2014, a gente teve uma racha no país, né? Uma parte em 2013, 2014 teve coxinhas, mortadelas, aí depois veio 2018, aí teve os Minions, aí teve o PT, aí teve os desenvolvimentistas e tal, teve um racha. Então eu acho interessante que a gente tenha esse pensamento de ir lendo coisas diferentes, outros autores, lendo os clássicos, por que não? Como eu disse para vocês em algum outro momento, agora eu já não me lembro mais, gravei vários vídeos. Normalmente a gente não consegue ler a obra inteira de um sujeito. Sei lá, pega o Stuart Mill, ele escreveu 1 zilhão de livros. Porém, você consegue achar artigos de pesquisadores na internet, 20 páginas mais ou menos, que falam sobre as principais características da obra e pensamento do Stuart Mill. Pronto, você já está ali capitalizado, já está ali enriquecido com conhecimento sobre o Stuart Mill para poder debater. Você não vai poder, ninguém vai poder falar para você que você não sabe nada do Stuart Mill. Não, você já leu, você tem uma visão geral da obra do Stuart Mill. Você não leu inteira ainda. Você pode vir a ler, não tem nenhum problema. Esse livro do professor Weifor, que ele organizou, né, é uma série de análises que ele convidou profissionais que estudavam Maquiavel, para escrever sobre Maquiavel, a vida do Maquiavel, a obra do Maquiavel, as principais características. E ele é bem profundo, esses autores aprofundam a análise. Principalmente, eu cito como exemplo Maquiavel mesmo. A gente tem a impressão que ele só escreveu O Príncipe, né? E que o Maquiavel é aquele cara que pensa de forma fria, é aquele cara que está ali legitimando o príncipe para que ele faça todo tipo de abuso para se manter no poder. Mas, na realidade, O Príncipe não foi a obra mais importante do Maquiavel.
Pode ter sido a que se tornou mais famosa, mas tem um outro livro que chama Comentários sobre a Segunda Década de Tito Livio. Se eu não me engano, esse é o título. Onde Maquiavel vai mostrar a opinião dele de que a república seria o melhor governo, ou menos pior. Por quê? Porque na república, ele está pensando na república romana, tá? Senado, não é o nosso tipo de república hoje. Nosso tipo de república tem diferenças. Tem duas câmaras, tal, a votação é diferente. Mas ele está falando da república por quê? Porque dentro do Senado, você consegue que todos os grupos que têm ideias diferentes, ou a maioria deles, ou uma quantidade razoável deles, consiga falar, consiga ter o seu momento de expor as suas ideias. Porque se esses grupos não tiverem esse momento de fala, de tentar interferir no poder, esses grupos vão começar a se segregar, vão começar a criar facções, vão tentar fazer uma guerra civil, no limite. É isso que o Maquiavel está falando. Então é melhor que todo mundo tenha fala dentro do parlamento, né? Dentro do Senado, dentro dessa Câmara. E é isso que ele está falando. Ele prefere a república, ele diz que a república é melhor. Então está bem longe daquele Maquiavel, que tem origem a palavra maquiavélica, né? Que uma leitura mais superficial do nome nos vem. O professor vai tratar também, vai chamar a gente para falar do Hobbes, do Locke, do Montesquieu, do Rousseau e dos federalistas, ali na época da formação dos Estados Unidos, se vai ser uma confederação, se vai ser só uma federação, tem diferenças, porque na federação, os estados não têm a soberania, eles têm sim a sua autonomia, mas não a soberania, esse é um outro papo, e na confederação, os estados têm, cada estado da federação, né, teria a sua soberania, poderia assinar tratados internacionais, teria uma liberdade muito maior em relação à União. O professor também organizou um outro volume. Esses volumes, o que eu li, são a edição de 2006. Tem um outro volume, que é o volume 2, ele vai tratar do Burke, do Kant, do Hegel, do Tocqueville, do Stuart Mill e do Marx. Ah, professor, por que parou nesse? Porque esse é o volume 2. No volume 3 ele é tratado do século XX. Infelizmente ainda não saiu, não sei se vai sair, mas tem outros livros também que tratam desses autores do século XX, tá? Galera, eu sei que a gente vai ter uma crítica aqui, ó, na lata, porque todos esses autores são ocidentais, brancos, europeus, tal, se não todos, quase todos. Pessoal, então a gente vai buscar outros autores. Autores que geralmente não são tão mencionados, ideias que também não são tão mencionadas. Vocês devem procurar, por exemplo, Martin Luther King, né? Lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X também lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Nós devemos procurar pensadores não ocidentais, pensadores não brancos, não europeus também, para enriquecer com esse outro ponto de vista de pessoas que sofrem como eu posso explicar? Preconceito, interdições na hora de falar. Às vezes não, vocês olham o nosso parlamento, peguem o nosso Congresso, Senado e Câmara. Quantos negros tem lá? Quantas mulheres tem lá? Entendem? Então já há aí um certo escanteamento, né? E então a gente tem que procurar esses outros autores porque eles têm a contribuir com a sua experiência de vida, com o seu ponto de vista social. Esse livro que eu coloquei para vocês é para tentar avançar no debate para outras visões que vão além do ocidentalismo nosso, né? Então, nesse livro, que chama Debate sobre o Extrativismo, né, Descolonizar o Imaginário, debate sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento, leiam desenvolvimento aqui como aquele avanço ao crescimento econômico destruindo a natureza, tá? É isso que eles estão criticando aqui. Esse livro é de organização do Gerhard Dilger, eu não sei se estou pronunciando o nome certo, a Miriam Leng e o Jorge Pereira Filho, tá? Foram eles que organizaram. Eles fazem parte do grupo permanente de trabalho sobre alternativas ao desenvolvimento. De novo, como eu falei, desenvolvimento, nessa chave de leitura aqui, desenvolvimento é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos na economia. Um deles, que é o que está sendo usado nesse livro, é o desenvolvimento, é esse crescimento econômico a todo custo, mesmo que seja botando fogo na Amazônia, mesmo que seja destruindo o solo, mesmo que seja usando agrotóxico. É isso que eles estão criticando, tá? E eles estão pensando aqui um mundo que vá além, eles estão pensando em um outro sistema, como a gente poderia passar dessa economia
predatória da natureza para uma economia pós-extrativista, que consiga vislumbrar o bem viver, uma economia mais voltada a uma economia de recursos, é mais próxima de uma economia de recursos também, pelo que eu estava vendo, que racionaliza o uso dos recursos da natureza ao mínimo possível, ao mínimo impacto possível. Então aqui eles estão pensando em um outro sistema, que não é o sistema socialista soviético, não é o sistema capitalista que nós temos aqui, eles estão pensando em um outro tipo de sistema e como ir fazer uma transição até ele. Tem um artigo, eu não li o livro inteiro ainda, porque tem vários artigos, é um livro bem grande, vocês encontram também digital, também encontram na internet, digital, e tem a versão física também, vocês podem procurar. E eu li um artigo do professor Eduardo Godinas, que ele fala dessa transição do mundo que a gente tem hoje, de crescimento econômico a todo custo, para um pós-extrativismo. Ali ele vai falar como, por exemplo, o Brasil, os países da América Latina poderiam avançar rumo a esse novo jeito de produzir, de viver, sem destruir a natureza, tá? Então é um outro contraponto que vocês devem ler. Como eu disse, vamos procurar outros autores também, autores que sejam de outras etnias, autores que não sejam... Feliz que o Shang é sul-coreano, ele é de outra etnia. Mulheres escrevendo como a Laura. Vamos procurar outros autores, expoentes e pensadores, por exemplo, do movimento negro, dos movimentos identitários. Por que não? Não vejo problema nenhum, nós temos que ler essas coisas também. São só algumas indicações, tá? Do que eu acho interessante para a gente ir mapeando. Tem vários cursos pipocando por aí no tempo que vos falo, né? Agora. Está tendo um curso aí que foi muito criticado, da Gabriele Prioli, né? E está tendo um outro curso que ela falou que era curso de política. Tem muita gente falando que não é um curso de política, na verdade é mais sobre a tecnicidade, né? Sobre as coisas técnicas das eleições, porque não trata dos autores, não trata das correntes políticas, e por isso não seria interessante, né? É um curso pago e tal. Tem outro curso do professor Alberto Carlos Almeida. Esse ele está fazendo junto com o professor Renato Janine Ribeiro. Esse é um curso que eu incentivo quem puder fazer, eu acho legal. Ele vai no encontro dessas ideias políticas, de tratar a filosofia política, de tratar a ciência política, né? O Alberto Carlos Almeida é cientista político e o Janine, ele é filósofo, se não me engano. Então vale a pena fazer quem puder, é um curso pago. Mas também há outros cursos na internet que são de graça, se você quiser pensar um pouquinho fora do nosso senso comum, né? Nós podemos mergulhar na qualificação do debate. Tem um curso de política que está rolando agora do professor Giraldelli, tem muitas críticas sobre ele também, o pessoal critica muito ele, tem gente que gosta muito dele e tal, tem uma opinião polêmica sobre alguns assuntos, mas eu comecei a ver esse curso, está de graça no YouTube, achei legal, achei interessante, acho que colabora. Tem outros cursos também, que se você digitar Teoria Política e Filosofia Política, vocês vão ver lá aulas inteiras. Eu achei uma aula da Unesp, lá o professor tem, sei lá, 20 aulas inteiras lá. Bem interessante. Fica a dica para vocês também fazer, tá? Quem tiver interesse. E procurando outros canais. Tentem se pautar por professores universitários, gente que lê temas diferentes, para que vocês não fiquem só... que senão você vai fazer um vídeo, sei lá, de 5 horas falando, pegar um exemplo, sei lá, como a crise de 29 foi culpa só do Estado malvadão, tá? Eu sei que tem gente que pensa assim, não tem problema, mas é uma coisa muito árida, é muito superficial. Não foi só isso, tá? Existe aí um erro do Estado a atuar sobre a crise de 29, porque ele não sabia como atuar na época, porque até então havia uma interdição ideológica de que o Estado não deveria atuar na economia. Então ele não sabia atuar quando ele viu a crise de 29. Tá? E pode ter atuado no começo de forma errônea, ou demorou para atuar, como outros autores colocam. Mas o Estado, através do New Deal, conseguiu retomar a economia dos Estados Unidos. E depois a gente tem a obra do Keynes. Então, vocês têm que colocar esse outro contraponto, porque a realidade ela é mais complexa. Teve um problema do livre mercado? Teve. O Estado não soube atuar quando tinha que atuar? Ou não foi? Ele pode ter colaborado para o aumento da crise ao demorar para atuar e quando atuou errado porque não sabia? Pode ser. As duas coisas, percebam que se completam. Nós tínhamos um liberalismo descontrolado, sem lei e regra alguma, que gerou uma superprodução, de acordo com um pensamento. Do outro lado,
Com outro pensamento, o Estado não sabia como agir e quando agiu, agiu errado. Outro pensamento que se complementa. E num terceiro momento, não foi ele que, através do New Deal, conseguiu dar o start para retomar a economia? Né? Então são vários debates, são várias críticas, mas não façam, pelo amor de Deus, de ficar assistindo um vídeo de 5 horas falando só um monotema, sabe? Ou assistam pelo menos outra visão, porque senão vocês vão ficar profissionais apenas de uma visão e não vão conhecer outro lado. Tá? Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Tudo isso vai estar lá no canal, eu vou lançar no canal. Se já não estiver, quando você estiver vendo, se você já não estiver vendo no canal próprio já, né? Vai estar lá no Gabinete do Tempo, tá bom? Eu estou mostrando para vocês aqui, dei a ideia para vocês lerem outros autores diferentes, de várias vertentes, tá? Eu sei que não está todo mundo ali, mas foi isso que me veio de bate-pronto e alguns colegas também tinham me falado. E eu deixo a dica para vocês aqui do iStudy, né? Dessa escola de cursos online para vocês, que com certeza cada vez mais vai oferecer serviços de aprendizado online, que vocês podem assistir no conforto do lar de vocês, na hora que vocês quiserem, dependendo do arranjo, as monitorias, assim como os cursos online estão evoluindo nesse contexto do século XXI, já existia antes da pandemia e com a pandemia ganharam um incentivo ainda maior. Tá? Então vamos qualificar o debate, vamos pensar fora da caixinha e vamos traçar nossos planos e estratégias, porque sem projeto, exemplo de fusão, a gente dificilmente vai sair do buraco em que estamos. Tá? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.